Seja bem-vindo, Pedro Neto. Pedro Neto é lá de Arraias, Tocantins, Obrigado, gente. pastor. Vou passar para minha mãe assistir, tá? Tá, só desliga o microfone, tá bom? Tá ok. Oi, Valdeni. Boa noite, papai. Boa noite, filha. Vamos começar, Felipe, Camila, podemos começar? Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto. Esse é o culto da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Planaltina de Goiás. Estamos transmitindo ao vivo pelo Meet, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos nos reunindo não presencialmente na igreja por causa de um decreto municipal que solicitou às igrejas que fechassem nesse final de semana e numa atitude de participação, de contribuição, a igreja então aceitou é, fazer esse culto online. Ela não está fechada, nós estamos presentes, o culto vai acontecer, estamos todos juntos, mesmo que não no mesmo local. Então, não é para nós nos acostumarmos, é só por uma questão emergencial, ok? Então, vamos iniciar o nosso culto com muita fé, com muita dedicação ao Senhor, fidelidade ao Senhor. Então, eu passo a palavra ao seminarista Maílson, que vai nos conduzir na liturgia. Paz, irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui, por essa plataforma hoje, pelos motivos que o pastor falou, mas o nosso culto é o mesmo ao Senhor, Tem os mesmos princípios, a mesma motivação e o mesmo interesse de nós nos reunirmos como igreja e louvarmos o nosso Deus. Por isso eu convido os irmãos que estão nas suas casas, se puderem, abrir comigo lá no Salmo de número 43. Salmo de número 43. Nós vamos ler apenas o versículo 3 e o versículo 4. Salmo de número 43, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Queridos, a motivação do salmista é a palavra de Deus, é a iluminação de Deus, que nos leva ao altar de Deus, a convicção de que nós podemos entrar ali, não por intermédio apenas do templo, do espaço físico, pois Deus não está restrito a todo lugar, mas por meio de Jesus, o nosso novo e vivo caminho. E como o salmista diz, quando Deus envia a sua luz e a sua verdade, nós somos motivados a cantar louvores, nós somos motivados a louvar ao Senhor. E eu espero que nessa noite eu rogo a Deus que Ele brilhe a sua luz sobre nós, resplandeça o seu rosto sobre nós, a sua palavra alcance nosso coração, e nosso coração se alegre em cantar louvores, em se sentir na presença de Deus, saber que Ele ouve a nossa oração, os nossos louvores,
e cantar a Ele com esse mesmo sentimento do salmista, dizendo: de Deus que é a minha grande alegria. Por isso nós estamos aqui, independentemente de decreto ou não, presencialmente na igreja ou por meio de uma plataforma, nós estamos aqui reunidos no nosso lar, porque Deus é a nossa grande alegria e nosso coração se regozija em louvá-lo a cada dia. Então, essa noite eu convido a você para, na sua casa mesmo, com reverência, com alegria, com o sentimento e a certeza que você está na presença de Deus, a sobre você nessa noite. Vamos lá. Pai bendito e santo, nós louvamos ao Senhor por podermos estarmos reunidos como igreja, Pai, juntos em espírito, para louvar, para adorar, para exaltar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, estamos diante da Tua presença. O Senhor está no Teu alto céu e está conosco em cada um nos seus lares. Ó Deus, que a Tua luz nos alcance, a Tua luz brilhe sobre nós, o Teu rosto resplandeça sobre nós. A Tua palavra alcance nossos corações. E a gente tem esse um pardal encontro casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus adeus vale mais que mim. No pardal encontro casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
escudo. A graça e glória não negará bem alguns aos que vivem corretamente. Pardal, encontro, casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Glória ao nosso Deus, né? Ele nos convida à sua presença, nos convida a estar louvando e adorando o seu santo nome. Nesse momento também nos convida para refletir acerca da nossa necessidade de redenção, da sua graça, do seu perdão. E para isso eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 130, que nos fala acerca dessa necessidade do perdão de Deus na nossa vida. Desse clamor da nossa alma quando nos encontramos, muitas vezes em culpa, atolados, né, em vergonha, em medo, e nós podemos confiar e suplicar a esse Deus. O Salmo 130, ele diz assim: das profundezas clama a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te tema. Aguardo o Senhor. A minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista nos fala dessa realidade do pecado e da culpa, da vergonha, do sentimento que o pecado traz ao nosso coração. O salmista retrata isso falando que ele estava nas profundezas. E aqui não é a profundeza no sentido físico, mas de fato num sentido espiritual, de sentir-se atolado, de sentir-se com grande peso sobre si, de sentir-se submergir. E ele fala que lá, desse lugar, ele clamou ao Senhor. E o que me vem ao coração é que, de certa forma, ele esperou algum tempo para clamar a Deus, ao seu perdão. Ele esperou que talvez as coisas piorassem, ele sentisse não ter mais forças ou uma forma de compensar o seu erro. Muitas vezes no pecado, quando nós erramos, nós fazemos isso, nós esperamos as coisas melhorarem, esperamos ter uma boa atitude que compense os nossos erros. Na verdade, o pecado nos faz afundar cada vez mais, e só o perdão que vem do Senhor pode nos livrar do peso que Ele traz em nossa vida. Então, ele clama, e ele fala que no Senhor há copiosa redenção, há nele um testemunho agora. Ele fala até mesmo: espera, ó Israel, no Senhor, nele há misericórdia e copiosa redenção. Então, que você nunca aguarde para se achegar ao Senhor, nunca tente compensar os seus erros para se colocar novamente na presença de Deus, mas que quando você pecar, falhar, se afastar, se volte ao Senhor imediatamente, saiba que nele há perdão, a graça, a misericórdia. Amém. Eu convido você, no seu lar, onde você está, a tirar um momento de confissão, de contrição, e suplicar ao Senhor o seu perdão. E logo após eu vou pedir ao nosso pastor que faça essa oração por todos nós, essa oração de contrição, de confissão diante do Senhor. Santo e soberano Deus, Pai amado, Pai misericordioso, Pai, nós nos curvamos diante
da certeza de que o Senhor está entre nós. Diante da tua santidade, nós queremos reconhecer que somos pecadores, somos falhos e que precisamos, ó Pai, do teu perdão. Precisamos que o Senhor venha nos purificar, nos lavar. Sabemos, ó Pai, que não merecemos perdão, não merecemos nada além da condenação, mas te clamamos, ó Pai, através do nome precioso, do sangue precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Perdoe-nos, purifica-nos para a honra e glória do teu nome. Lava-nos, que o Senhor não nos rejeite da tua presença, mas que a nossa vida, Pai, seja totalmente lavada, transformada pelo Senhor. Em Cristo Jesus, perdoa as nossas iniquidades, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos agora cantar ao Senhor mais um cântico de louvor ao Senhor, rogando ao Senhor que nos dê um coração que busque, um coração como o dele. Se tu olhar nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. O teu perdão dá-me um novo coração, dá-me um coração Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com meu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá novo coração, coração igual ao teu. meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a
Louvado seja o Senhor que nos perdoa, que nos aceita, que nos ergue, para que a gente viva uma vida de louvor em sua presença. E só nos cabe, nessa circunstância, louvá-lo, adorá-lo e reconhecer a sua bondade e o seu amor em Cristo que nos alcançou. Nós iremos louvar, agradecer ao Senhor, com nossos irmãos, Felipe e a Camila estarão louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Do que vais fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Meus irmãos, continuando o nosso culto, vamos passar agora a reflexão da palavra de Deus. Eu convido a todos que abram suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Farei uma breve meditação em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 11. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Rogo-vos, pois, aos presbíteros... Só um minutinho, deixa eu... Aí. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, que eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, Pedro está escrevendo... Pastor, Sim. só se o senhor puder colocar a sua tela em destaque, porque no YouTube ela está aparecendo só um pedacinho da sua tela. Fica melhor o pessoal poder visualizar lá. Ok, já coloquei. Obrigado. Meus amados, Pedro escreve para uma igreja sobre pressão, uma igreja sob perseguição. Pedro escreve para pessoas que cada vez mais iam sofrendo mais perseguições, mais aviltamentos, suas vidas estavam em perigo. É só nós olharmos no capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículos 12, 19 a 21, capítulo 3, versículos 9, 13 a 18, capítulo 4, são capítulos que dão a entender que a igreja para a qual Pedro está escrevendo era uma igreja que estava sob forte e cada vez maior perseguição. E ele escreve para essas pessoas a fim de que elas não venham perder a esperança, a fim de que essas pessoas não venham se amargurar. O John MacArthur pontua esses objetivos para a carta de 1 Pedro, né? 1 de Pedro, né? Que eles confiem sempre no Senhor e que eles aguardem a volta de Jesus Cristo. Então, Pedro queria convencer os seus leitores de que, ao levar uma vida obediente, vitoriosa sobre a pressão, vitoriosa sobre os perigos, o cristão estará evangelizando o mundo que é totalmente hostil à igreja. Nada mais atual, queridos. Vivemos períodos difíceis, períodos em que a igreja é mal compreendida, que a igreja é mal aceita, a pregação do evangelho é mal compreendida. Vivemos períodos de dificuldades por causa de pandemia, por causa de política, por causa da falta de dinheiro, por muitos motivos. A igreja é pressionada por todos os lados, por autoridades que não entendem o papel da igreja e assim por diante, queridos. Então, nós vivemos períodos difíceis na vida da igreja e podemos, e devemos, melhor dizendo, nos apropriarmos da mensagem da primeira epístola de Pedro para encontrarmos no nosso coração esperança, não nos amargurarmos face às dores, às dificuldades, confiarmos sempre no Senhor e esperarmos a vinda de Jesus Cristo. Com isso, estaremos certamente dando um bom testemunho ao mundo. Então, no capítulo 5, Pedro vai apresentar algumas orientações gerais. Ele parte de orientações específicas e vai para orientações mais gerais, mais contundentes para a vida da igreja. Ele exorta primeiramente os pastores, depois jovens e todas as pessoas, e vai trazer uma série de orientações, de exortações para a vida da igreja em meio à batalha. E eu gostaria que nós pensássemos um pouco acerca dessas exortações que Pedro apresenta para a igreja. Então, guarda aí no seu coração, anote, se você puder anotar, exortações para os dias difíceis, né? Orientações para os dias difíceis. Tá? A primeira orientação que tem aqui é uma orientação que diz respeito basicamente a mim, aos presbíteros da igreja, que é a questão do pastoreio da igreja. A igreja é constituída de ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E cada crente deve ser alvo do cuidado da igreja, sobretudo do cuidado dos pastores. Os pastores não podem usar a igreja para se beneficiar, para enriquecer. Os pastores não podem ser tiranos, dominadores, perversos, não podem ser homens ruins.
Então a igreja, ela tem de experimentar pastores com essas características que Pedro falou. Pastores que cuidem da igreja, que sejam coparticipantes da glória que há de ser revelada, tendo Cristo como padrão de pastoreio. Então, a primeira questão é essa. A igreja precisa de pastores. A igreja, o povo de Deus, não caminha sem os seus pastores, sem a orientação dos seus pastores. Uma segunda perspectiva que está nos versos 4 e 5 é a questão da humildade. Se a igreja tem pastores, em primeiro lugar, a igreja tem que aprender a se submeter ao pastorado, confiar nos seus pastores, confiar que Deus levanta pastores para cuidar. Cada membro confiando que Deus, na sua bondade, levantou homens fiéis para cuidar da igreja que é dele, que é do Senhor. Cuidar de você, cuidar da sua família. Então, para isso, precisamos ter humildade, de submetermos primeiro ao cuidado dos pastores, né? Cuidado da liderança da igreja. A igreja tem muitas lideranças, tem os presbíteros, tem os diáconos, tem os líderes dos ministérios e assim por diante, e todos devem se submeter. Enquanto essa liderança permanecer fiel no Senhor, devem se submeter. A liderança não se impõe, a liderança não espera louros, não espera gratificação. A liderança tem que ser encontrada fiel e o rebanho tem que se submeter ao cuidado da sua liderança. Mas o texto continua, fala que nós devemos ser submissos, né? Nos submeter uns aos outros, de sermos humildes, ouvirmos uns aos outros, entendermos que somos servos uns dos outros e cuidar uns dos outros. Então, o texto fala do cuidado pastoral, mas também fala do cuidado da comunidade, onde cada irmão se submete ao outro, ouvindo, se deixando cuidar e assim por diante. E por fim, no versículo 6, ele vai falar mais ainda dessa humildade que deve haver em nós. Nós não podemos nos ensoberbecer. O texto no versículo 5 fala que Deus resiste ao soberbo, né? Mas dá graça, né? Concede graça aos humildes. Nós devemos exercitar plenamente a nossa humildade, nos submetendo uns aos outros, mas principalmente nos submetendo ao Senhor. E ele usa uma expressão muito forte, muito poderosa. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Isso dá a ideia, na língua original, é uma ênfase muito grande do braço forte do Senhor, que exerce governo, do braço forte do Senhor, que é irresistível, que é poderoso para a batalha. E nós temos que nos submeter ao cuidado, à autoridade, à soberania de Deus em nossa vida, para que em tempo oportuno encontremos graça e o Senhor Deus nos tire da situação de desespero, da situação de luta e nos exalte para a honra e glória do nome dele. E aí, queridos, partindo dessa perspectiva, né, do pastoreio, da humildade, aonde nós nos submetemos às lideranças, aonde nós nos submetemos uns aos outros em amor, como irmãos, e principalmente nos submetemos ao Senhor, Pedro vai apresentar agora mais algumas características que são extremamente importantes para o dia da batalha, o dia da luta, né? A primeira característica é a característica de confiança. Queridos, ele vai dizer, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, que tem um braço forte, né? Se submetendo a ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele usa duas palavras muito interessantes. Lançar aqui dá a ideia de afastar, de jogar distante, se livrar. Livrar-se de quê? Da ansiedade. A palavra ansiedade dá a ideia de ser atraído por várias direções. A angústia de estar com a sua mente dividida e atraída para várias direções, para várias questões. Poderíamos dizer de uma outra forma também de estarmos tentando nós mesmos garantir o nosso futuro, antecipar o que vai acontecer conosco. Então nós temos que aprender a não sermos ansiosos e somente sendo confiantes no Senhor, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todos os nossos zelos, aprendermos a descansar isso no Senhor.
Existem vários textos, Deuteronômio 31:6, Hebreus 13:5, falam desse cuidado de Deus sobre nós. Então nós temos que confiar que o nosso Deus é quem realmente cuida de nós e que a nossa mente não precisa ficar perturbada, dividida em muitas coisas, em muitas lutas. Que nós sejamos confiantes no Senhor. Uma segunda perspectiva, segunda não, já quarta, né? Perspectiva. Primeiro é o pastoreio, segundo a humildade, agora a confiança. E a quarta, prudência. Ele vai falar, sede sóbrios e vigilantes. Muito interessante. Por que tenho que ser prudente? Porque existe um inimigo das nossas vidas. Existem, na verdade, 3 grandes inimigos que nos afrontam: a carne, o mundo e o diabo. Mas aqui ele usa o exemplo do diabo, e ele ilustra o diabo como um leão que está dando voltas, procurando alguém para devorar, um leão que ruge, que faz barulho, que assusta, um leão devorador. E nós devemos ser prudentes, porque o inimigo é voraz, o inimigo é poderoso. Queridos, lembro que a igreja estava sob perseguição, com risco de morte, irmãos morrendo. Alguns entendem que essa carta foi escrita na época da grande perseguição que Nero exerceu sobre a igreja, ou seja, a igreja estava sendo acusada de coisas que ela não fez, crentes morrendo, crentes sendo massacrados, o inimigo estava rugindo, o inimigo estava mau, estava perverso, querendo arrastar, destruir, matar, envergonhar. E o texto fala então, sede prudentes. E como que nós exercemos a prudência? Ele usa 2 palavras muito poderosas: sóbrios e vigilantes, na nossa tradução. Sobriedade dá a ideia de autocontrole, domínio próprio. E vigilância dá a ideia de estar alerta. Então, diante do perigo, vivemos num mundo de perigo, com inimigos à volta, devemos ser pessoas de autocontrole, devemos ser sóbrios no sentido de não vivermos inflamados, de não vivermos embriagados, de não vivermos distraídos. Devemos estar alerta o tempo todo, porque o inimigo ataca. Queridos, é muito atual isso. Vivemos dias difíceis. Muitos são os inimigos contra nós, contra a igreja. Muitos são os perigos. E cada vez mais é exigido de nós que estejamos alertas e sejamos sóbrios. Que tenhamos domínio próprio, que não venhamos nos entregar ao coração irado, que não venhamos nos embriagar, mas que estejamos sempre alertas, como sentinelas atentas. Devemos olhar à nossa volta e compreender os perigos. Trabalhei algum tempo no exército, já fiquei de sentinela e já fiz rondas, e as grandes exigências eram essas. Você está totalmente com autocontrole, sabendo o que está acontecendo, com a sua mente em plenas faculdades mentais, em plenas faculdades, e extremamente alerta, para que tudo o que aconteça você tenha uma reação. Sejamos prudentes diante dos perigos do mundo. Não nos deixemos levar por exageros, por coisas que entorpecem a mente e o coração, que nos distraem e que nos impedem de sermos pessoas prontas para a batalha. Então, depois de confiança, prudência, né? Então, pastoreio, humildade, confiança, prudência. Mas ele continua. E aí, no versículo 9, ele vai falar, olha só: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo o mundo. Né? Ele agora vai nos conclamar a termos segurança no Senhor. Né? E ele vai fazer uma oração maravilhosa, olha só. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, ele vai nos falar no versículo 9 para nós resistirmos a esse inimigo. Somente estando alertas, prudentes, teremos condições de resistir ao inimigo. Né? Ele vai usar uma expressão que muitas vezes mexe um pouco com a gente, né? Que é a ideia de
um pouco de tempo de sofrimento. Aqui não está falando da intensidade do sofrimento, mas a duração do sofrimento, certamente fazendo um paralelo de que, por mais que soframos nessa vida, não se compara àquilo que está reservado a nós na eternidade. Então ele fala para que nós sejamos firmes, prudentes, resistindo ao inimigo, certos de que esse sofrimento acontece com todos os cristãos, não é uma prerrogativa somente nossa, não acontece somente com a minha vida, com a sua vida, mas toda a igreja sofre pressão, toda a igreja sofre perseguição e nós devemos resistir ao inimigo, não podemos nos calar. Resistir ao inimigo é não nos acovardarmos diante dele, resistir ao inimigo é não fazermos aquilo que o inimigo quer que façamos, que é desistir, que é nos desesperarmos. Devemos estar firmes no Senhor, então, utilizando essa perspectiva, né? Firmes no Senhor. E aí nós vamos, um quinto aspecto é a segurança. Ele vai falar que o Deus de toda a graça, né? Calvino, comentando essa expressão, ele diz assim, e ele menciona expressamente toda a graça. Primeiro, para que aprendamos que toda bênção deve ser atribuída a Deus. E segundo, que uma graça é conectada à outra, de modo que pudessem esperar no futuro pela adição daquelas graças nas quais estiveram até então esperando. Então, todas as graças vêm de Deus e nós podemos esperar que muitas outras virão sobre nós. Então, tenhamos segurança em quem? No Senhor, queridos. Nós confiamos no Senhor, devemos sempre nos confiar. Confiança em Deus, na sua graça, confiança em Cristo, porque foi Cristo aquele que nos salvou. Ele vai usar essa expressão, né, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, né, e vai falar depois de termos sofrido por um pouco de tempo, ele vai nos aperfeiçoar. Então, o comentarista diz assim, Pedro especifica que a entrada na glória de Deus acontece depois de nós peregrinarmos por esse mundo, de enfrentarmos as lutas, não que as lutas vão possibilitar a nossa entrada, mas nós estamos vivendo nesse mundo e a nossa salvação está sendo desenvolvida, né? Experimentada, vivenciada dia após dia em meio a lutas e às dificuldades dessa vida por um breve tempo. Logo o Senhor voltará e Jesus Cristo, que é aquele que nos resgatou, ele nos trará consigo e ele nos restaurará. Queridos, ele mesmo nos restaurará. O próprio Deus em Jesus Cristo nos restaurará. A palavra restaurar na língua original vai dar uma ideia de consertar algo que foi quebrado, tornar completo. Às vezes, em meio à batalha, às lutas da vida, nós ficamos quebrados, machucados, com dores terríveis, né? Mas Deus, na sua graça, por meio de Jesus Cristo, nos restaura. Nos restaura a partir de agora, eu creio nisso, que já podemos experimentar a bênção de Deus restaurando o nosso coração, nossas emoções e assim por diante. Mas a grande restauração acontecerá nos últimos dias com a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas sejamos seguros nesta promessa, de que este Deus da graça, de todas as graças, de todas as misericórdias, este Deus que nos salvou em Jesus Cristo, Ele mesmo, por meio de Jesus, nos restaurará diante das feridas das batalhas. Se você está lutando, se você está aflito, se você está enfrentando batalhas das mais diversas, creia no Senhor, confie nas promessas do Senhor, na certeza de que Ele vai restaurar a sua vida. Podemos experimentar um pouco disso, dessa restauração, já hoje nessa vida, mas, sobretudo, a grande restauração estará no futuro com a volta de Cristo Jesus. E enquanto isso, ele vai usar 3 verbos, que às vezes é traduzido como adjetivos, mas 3 verbos que estão sendo utilizados como sinônimos: fortes, firmes e inabaláveis. Crendo de que o Deus da graça, que nos resgatou em Jesus Cristo, nos conduzirá na glória, nos resgatou para a glória, que nos restaurará. E esta verdade deve fazer a mim e a você, meu irmão, pessoas fortes, firmes
inabaláveis. Queridos, devemos encontrar força, condições para permanecermos seguros no Senhor por meio da nossa fé. Então, tornar forte da ideia de sermos aperfeiçoados, tornar forte da ideia de sermos preparados, nos tornarmos pessoas robustas, inabaláveis, firmes, da ideia de fundamento, da ideia de lançar uma fundação, estabelecer algo que não vai ficar mais cambaleante. Então, queridos, por meio da certeza, da fé nesse Deus de toda graça, que em Jesus Cristo nos salvou para a sua glória, que em Jesus Cristo nos restaura, estejamos firmes na batalha. Não desanime, não pense em desistir, não pense em desanimar no sentido de voltar para trás, de desistir de tudo. Permaneça firme, firme na promessa, firme naquilo que o Senhor Deus nos promete em Jesus Cristo, naquilo que nos é garantido para a vida eterna. Eu sei que a luta é difícil, eu sei que o momento que nós estamos vivendo é complexo, eu sei que tem pessoas enlutadas, eu sei que tem pessoas amedrontadas, que tem pessoas com parentes enfermos, eu sei que tem pessoas doentes de outras doenças, que tem pessoas desempregadas, que tem pessoas sob forte ataque de Satanás, que tem pessoas sob forte ataque do mundo, do próprio coração. E a palavra que eu tenho para te dizer hoje é: esteja firme, fortaleça no Senhor através da fé, fortaleça os seus braços, o seu coração, confie nesse Deus. Ele é aquele que levantou pastores sobre a sua vida. Você tem que ser humilde para se deixar pastorear. É Ele que produz em seu coração a confiança que você pode lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. Não viva preocupado com o que vai acontecer com o dia de amanhã. Confie no Senhor, descanse nele. Seja prudente. Ele te alerta que o inimigo está à volta. Então, tenha domínio próprio, seja vigilante. Coloque em prática o fruto do Espírito para que você tenha condições de lutar contra o inimigo e não se deixar vencer. E permaneça sempre seguro no Senhor, firme, inabalável, fortalecido em Deus, nosso Senhor. Esta oração que Pedro faz nos versículos 10 e 11 é uma oração que nos conduz a um êxtase da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança em Deus, nosso Senhor. E ele encerra com uma doxologia, onde ele diz: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que este seja o grande anseio da nossa vida, que de fato vivenciemos a certeza de que Deus está no governo de todas as coisas, por todos os séculos. Não houve um só momento que Deus não estivesse ou que não está dominando, governando todas as coisas. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Submeta-se ao Senhor, fortaleça-se no Senhor. Com essa oração, Pedro nos engaja, nos conduz a que enfrentemos os terríveis sofrimentos dos nossos dias por amor a Cristo e encontrar nele segurança, confiança, nele sermos prudentes e com ele vencermos a batalha para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus produza estas verdades no seu coração, que nesses dias maus, dias de pandemia, dias de incertezas no trabalho, dias de incertezas políticas, complexidades políticas, legislativas, judiciárias, de todas as áreas. E nesses dias em que o inimigo utiliza cada vez mais as nossas fraquezas, fortaleça-se no Senhor, confie no Senhor, submeta-se ao Senhor. E no aspecto comunitário, lembre-se, você tem pastores sobre a sua vida, tem o pastor da igreja,
tem os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, você tem irmãos na sua igreja, submeta-se ao cuidado e cuidemos de uns dos outros. Submetemos-nos com humildade, não sejamos arrogantes, reconhecendo nossas fragilidades, mas sendo em todo o tempo fortalecidos no Senhor. Eu gostaria de orar com você, clamando a Deus que produza essas verdades no seu coração, exortações para os dias de crise. Guarde no seu coração sempre isso. Seja pastoreado, seja humilde, confie, seja prudente e encontre em Deus segurança. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu quero te agradecer por tua palavra que é viva, poderosa. A tua palavra produz esperança em nossos corações. A tua palavra nos fortalece para a batalha. Ó Deus, ajuda-nos a aplicar a tua palavra em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos. E que tudo isso redunde em glórias ao teu nome, Pai. Que a nossa fé, a nossa esperança, que a nossa força no Senhor, que a nossa humildade diante do Senhor, que a nossa convicção de fé seja um instrumento, ó Pai, poderoso de evangelização do mundo. Que aqueles que não te conhecem possam ver em nós aquilo que tu fazes na vida de pecadores resgatados pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te oramos. Amém. Meus amados, nós vamos agora cantar mais um cântico. Eu quero te dizer, enquanto a Camila e o Felipe se preparam para o nosso cântico, é um cântico de comunhão. Não estamos na igreja, mas estamos juntos como igreja, louvando a Deus. A igreja está fechada lá, mas o prédio, mas a igreja está atuante, viva. Hoje foi um dia dinâmico de aulas, de oração, oração de manhã, oração meio-dia, aulas para os jovens e adultos, para os adolescentes, aulas para as crianças. A aula das crianças foi uma delícia, um sucesso, e estamos aqui transmitindo esse momento de celebração, de reflexão da palavra para você e sua família. E eu quero te dizer, confie, permaneça firme. Quero te dizer também, se você ainda não entregou o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso entregando diretamente a um dos diáconos da igreja, ao tesoureiro da igreja, ou então depositando na conta da igreja. Eu vou colocar nos comentários, na descrição do vídeo, a conta da igreja, o Pix da igreja, para você fazer a entrega do seu dízimo e oferta. Também é ato de confiança, é ato de gratidão e de fidelidade a Deus. Tá bom? Então, nós vamos louvar a Deus agora com um cântico de comunhão. Somos um corpo, uma família, porque recebemos o novo coração do Pai e devemos então celebrar a nossa comunhão de forma verdadeira e intensa. Louvemos com os nossos irmãos. Totalmente ligado, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando Pode ir lá, eu liguei.
Então, meus irmãos, nós já vamos encerrar o nosso culto. Vamos orar a Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que Deus continue fortalecendo cada um de vocês nesses momentos difíceis, nesses momentos complexos, que o Senhor Deus faça com que estas verdades estejam em seu coração. Seja pastoreado, seja humilde, confie no Senhor, seja prudente em toda batalha e encontre no Senhor segurança para a sua vida. Eu vou orar, encerrando, e antes de orar, quero só dar o aviso, nossas atividades continuam. Amanhã nós teremos o nosso jejum pela parte da manhã, das 6 horas da manhã até meio-dia, então você vai estar em estado de oração, conversando com Deus, de quebrantamento, buscando o Senhor, buscando força no Senhor. Ao meio-dia teremos a nossa oração, tá? Pelo Meet, e às 17h30, por aí, nós vamos disponibilizar louvores para vocês conduzirem o culto doméstico em suas casas, tá bom? Isto amanhã e na terça-feira de forma idêntica, tá? Então vamos orar, encerrando assim nosso momento de celebração ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá condições de, mesmo em dias difíceis, termos mecanismos para nos reunir, para nos unirmos em fé e celebrarmos o Senhor em torno da Tua palavra e da Tua presença nas nossas vidas. Vem, Senhor, fortalecer-nos, que o Senhor abra os nossos olhos para que enxerguemos a Tua presença na nossa vida, na nossa família, em todas as circunstâncias. Abençoe, Senhor, cada um de nós, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, visita as pessoas enfermas, seja as pessoas enfermas fisicamente, enfermas da alma, visite-os e promova a cura, Pai. Sobretudo, que o Senhor habite o coração de todos, trazendo paz, segurança, trazendo transformação. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê uma noite de descanso e uma semana guardada pelo Senhor, de serviço, uma semana de serviço ao Senhor, uma semana frutífera na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Clamamos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, dê a eles, ó Pai, sabedoria. Clamamos àqueles que estão trabalhando, enfrentando a pandemia de frente, na linha de frente, que o Senhor os fortaleça, traga refrigério aos seus corações. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Uma boa noite para todos, que o Senhor Deus esteja com todos vocês durante toda a caminhada de vocês, tá bom? Boa noite.